Episódio Flash, crime e bola. Um aviso aos ouvintes. O seguinte podcast apresenta conteúdo que pode não ser indicado para todas as pessoas. Há por aí muita gente que vive uma vida dupla. Aparentemente são pessoas que têm família, trabalhadoras, muitas com sucesso inegável nas carreiras que escolheram ou que inevitavelmente a vida lhes apresentou à frente. São pessoas muitas vezes respeitadas e consideradas até idóneas. Muitas mostram uma vida de sonho, cheia de glamour e de momentos felizes. As purpurinas parecem generosamente ter aterrado sobre elas, fixando-se permanentemente no seu cotidiano. A vida exuberante que levam faz inveja ao mais comum dos mortais. A quase generalidade das pessoas adoraria poder desfrutar dos mesmos luxos e da mesma atenção. Mas quando começamos a arranhar a superfície do verniz que tão persistentemente se adere ao seu exterior, percebemos que esta capa está lá e existe exatamente para isso, para cobrir, para proteger, mas também muitas vezes para ludibriar os mais distraídos. Para esconder o terrível segredo que reside na profundidade e nas entranhas de quem nunca suportará ver a sua exuberante imagem e reputação ser destruída. Olá, eu sou a Isabel Formalista e esta é a Fórmula do Crime. O caso de hoje desenvolve-se em torno de um mundo cheio de glamour, fama e brilho. Um universo que domina grande parte dos jornais e dos programas de televisão. Um mundo que gera muito dinheiro e expectativas, que atrai milhões de pessoas e que muitas vezes faz parar os países durante, no mínimo, 1h30 de cada vez. Hoje trago-vos um caso que se desenvolve à volta do desporto mais admirado e provavelmente mais praticado do mundo. É isso mesmo, o futebol. Gera milhões, atrai atenções, é o sonho dos muitos miúdos e a perdição de vários graúdos. O globo não para de girar quando a seleção canarinha ou lusa entram em campo, mas quase. Os países paralisam, as pessoas e os amigos reúnem-se à volta da mesa e durante umas horas esquecem-se de todos os problemas e vicissitudes que os assolam. Habituamo-nos às imagens exuberantes dos atletas. Acostumamo-nos a ver a ostentação com que vivem no seu dia-a-dia. Frequentemente esbanjam sorrisos e autógrafos. Cultivam uma legião de fãs e adoram ser o centro das suas atenções. Afinal, é o reconhecimento do trabalho que muitas vezes começa desde tenra idade. Tiveram a sorte de sobressair entre milhares de outros que tentaram, mas que ficaram pelo caminho. E eles tornaram-se na crème de la crème, os melhores dos melhores, os supra-sumos da profissão. Em 2010, este mundo foi violentamente abanado por uma notícia que abalou profundamente o mundo futebolístico e particularmente o Brasil. Elisa Samúdio, uma mulher que no ano anterior tinha denunciado publicamente o jogador do Flamengo, Bruno Fernandes, e que, aliás, tinha inclusivamente apresentado queixa na delegacia especializada de Jacarepaguá, no Rio de Janeiro, por sequestro, agressão e ameaça, desaparece. E há suspeitas de que tenha sido assassinada. A relação conturbada entre o jogador e Elisa tinha atingido o radar da imprensa dos famosos há muito e era já do conhecimento público. Nessa altura, apesar de ter atraído muita atenção, pensava-se que se trataria apenas de mais um escândalo extraconjugal relativamente comum no mundo da bola. Ou seja, marido trai mulher, amante engravida, o homem sente que a sua reputação está a ser ameaçada e tenta convencer persuasivamente a grávida a abortar. A mulher não ataca a decisão e decide que vai ter o filho.
Em desespero por recear que a história chegue ao conhecimento público, o homem tenta ser mais convincente através de métodos provavelmente pouco ortodoxos que acabam, na realidade, por não surtir qualquer efeito. A amante, que persiste em levar a sua avante por uma questão de princípio ou por outro tipo de valores, opta por divulgar amplamente a situação e, nesse momento, o escândalo rebenta. Bruno Fernandes viu-se no centro de uma gigantesca polémica. Um dos mais aclamados pilares do Flamengo tinha a sua reputação, o seu caráter e a sua família em xeque. O verniz tinha estalado, estava exposto, tinha sido apanhado na teia que ele próprio tinha tecido à sua volta. E corria o risco de haver uma prova, no mínimo, irrefutável da sua conduta. Era uma prova inegável e um elo que perduraria para sempre. Um bebé. Os dois tinham-se encontrado com alguma regularidade até que Elisa, pouco tempo depois, anunciou a sua gravidez a Bruno. Nessa altura, o jogador tentou convencê-la a abortar e, como não conseguiu, cortou os laços que eles tinham. Escusado será dizer que a celeuma não se ficou por aí. A gravidez teria acontecido em maio. O tempo foi passando, a barriga foi crescendo e o caso arrastou-se. Em outubro, uma Elisa Samúdio, apavorada, entra numa delegacia do Rio de Janeiro decidida a apresentar queixa. O guarda-redes tinha ultrapassado todos os limites admissíveis. Segundo relatou, no dia anterior, dia 13 de outubro, Elisa tinha sido mantida em cárcere privado por Bruno e outros 2 homens. Durante esse período, teve uma arma apontada à cabeça, foi espancada e forçada a tomar substâncias abortivas. Às 2 da manhã e à porta da casa onde Elisa se encontrava a residir, na altura no Rio de Janeiro, com uma amiga, Bruno ligou-lhe e pediu-lhe para conversar com a jovem no carro. Elisa concordou e entrou no veículo para falar com o jogador. Nesse momento, o guarda-redes surpreende-a. Aponta-lhe uma pistola à cabeça e dá-lhe 2 bufetadas. Em seguida, 2 homens entram no carro num supetão e os 3 levam-na e detêm-na no carro em movimento. Atrás, no veículo, havia ainda um quarto indivíduo que se encontrava deitado e, portanto, escondido. Depois de a ameaçar de morte várias vezes, o jogador leva a amante até ao seu apartamento na Barra da Tijuca. E aí força a tomar comprimidos e a beber um líquido de origem desconhecida. Durante aproximadamente 12 horas, a mulher permaneceu dopada e desacordada. Depois disso, quando acordou, soube que corria perigo. E assim que a sua consciência voltou, dirigiu-se à esquadra e apresentou queixa. Elisa não só faz queixa na polícia, como também decide ventilar amplamente a situação. Basicamente, ao dar também, nessa altura, uma entrevista a um jornal onde conta que tinha sofrido ameaças de morte por parte do pai do seu filho mais do que uma vez. Estava grávida de 5 meses. Nessa altura já se tinha recusado a receber dinheiro em troca do aborto e pretendia que toda a gente tivesse conhecimento de que o homem que tanto idolatravam, o exímio defensor de penaltis, o salvador da pátria, era afinal alguém capaz de tornar a vida da mãe do seu futuro filho num inferno, agindo de forma inconsequente e até criminosa. A vida e a carreira do guarda-redes viu-se profundamente afetada pelo escândalo. O seu incômodo era perceptível e impossível de esconder. A sua fúria aumentava a cada dia que passava. Amontoava-se e fervilhava, eclodia violentamente, tornando o seu dia-a-dia num autêntico inferno. Bruno chegou a negar que tivesse mantido um relacionamento com a jovem. Segundo a sua versão dos eventos, conheceu-a a 21 de maio de 2009 num churrasco no Rio de Janeiro. Admite que os dois se tinham envolvido sexualmente, mas
Reparem só no contexto que ele dá a esta situação. Supostamente, a relação tinha surgido durante uma orgia que se teria passado na casa de um colega de equipa. Acrescenta que este tipo de festas é o prato do dia entre os futebolistas. Enfim, tenta justificar uma ação por si só já recriminável com outra tão ou mais condenável, tentando revelar uma versão máscula dos acontecimentos e enterrando-se ainda mais no precipício que desce sobre si. Segundo conta, durante o ato sexual em questão, o preservativo ter-se-á rompido. Contudo, os encontros não se terão ficado por aí. Bruno reconhece que os dois se mantiveram em contacto frequente. Já Elisa teria admitido que se tinham encontrado várias vezes. No entanto, só mantiveram relacionamentos de índole sexual por 3 vezes. Depois da queixa, Bruno Fernandes reagiu emitindo uma nota onde dizia: "Não é a primeira vez que ela inventa esse monte de mentiras para tentar me prejudicar. Da outra vez não provou nada e não vai provar novamente porque inventou essa história toda. Chegou ao ponto de ontem enviar um e-mail para algumas redações de jornais do Rio dizendo que faltei ao treino do Flamengo porque estava com ela. Mas eu compareci, tanto aos treinos da manhã quanto à tarde, conforme todos os jornalistas presentes puderam confirmar. Por isso tudo, decidi que só vou me manifestar através do meu advogado, que irá tomar todas as medidas cabíveis para impedir que ela continue tentando me prejudicar. Ela não se conforma porque já deixei claro que não quero nenhum tipo de relacionamento com ela. Não vou dar a essa moça os 15 minutos de fama que ela tanto deseja." A corajosa mulher parecia não se deixar abater nem se detinha com as constantes pressões a que estava sujeita. Estava no centro de um furacão que não dava sinais de abrandar. Mesmo assim, tinha medo do que um dos maiores líderes da equipa do Flamengo seria capaz de fazer para a calar. Por isso, Elisa decidiu refugiar-se na casa de amigos, fora do Rio de Janeiro, e fez de tudo para que o seu paradeiro fosse desconhecido. Estava em constante estado de alerta. Tinha medo de ser encontrada e, acima de tudo, tinha medo de ser morta, conforme revelava a miúda em mensagens que trocava com os amigos. Os meses passavam, a poeira levantada a quando do escândalo começava a assentar, mas Elisa continua firme na sua decisão e a criança nasce a 10 de fevereiro de 2010. O jogador do Flamengo, como é óbvio, não reconhece a paternidade e a mulher, apesar de preferir conseguir resolver a situação a bem, não baixa os braços. Entra na justiça com uma ação de reconhecimento de paternidade. Está determinada também a exigir os direitos da criança, onde se inclui a atribuição de uma pensão alimentícia. Os amigos de Bruno tentavam constantemente contactar com a jovem. Pedem-lhe a morada e tentam arranjar forma de induzi-la a voltar para a cidade maravilhosa. Elisa mantém-se atenta e sabe que estes contactos podem não ter as melhores intenções. Contudo, como o próprio adágio antigo diz, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Eventualmente, Elisa cede sob a alegada promessa de receber de Bruno um apartamento mobilado. O jogador ter-se-á comprometido também a realizar um teste de ADN e Elisa beneficiaria ainda de uma pensão alimentar no valor de R$3.500. O que, para um dos líderes do balneário de Flamengo, que se encontra nessa altura no pico de carreira, devem ser peanuts, não? Elisa deve ter olhado para a proposta com alguma desconfiança, digo eu. Tinha passado meses a resistir, não se tinha deixado levar, mas agora apresentavam-lhe uma promessa de alcançar um acordo razoável para ela. Poderá ter pensado que Bruno estava cansado da disputa e queria abafá-la, encerrando por aí o caso.
Muito provavelmente contrariado, é certo, mas reconhecendo que o filho de Elisa era seu filho também. Ao fazê-lo, o escândalo acabaria por cair no esquecimento e a sua carreira não seria assim tão afetada. O capitão estava na sua melhor forma. Era aclamado e idolatrado por muitos adeptos que atribuíam em boa parte a si a conquista de títulos que durante algum tempo escassearam para as bandas do Maracanã. E havia no ar a hipótese de ser transferido para um clube europeu, onde poderia cumprir mais um sonho e jogar nas melhores ligas do mundo. E é claro que, associado a isso, vinham também consideráveis melhorias financeiras. Em maio de 2010, Elisa cede e tanto ela como o bebê instalam-se no hotel na famosa Barra da Tijuca, no Trans-American Flight. A viagem serviria para possibilitar a execução do teste de paternidade. O pagamento das despesas seria da responsabilidade do alegado pai da criança. Às 21 horas do dia 4 de junho de 2010, o Range Rover do jogador para a porta do hotel para apanhar a mãe e o filho. Ao volante está Luís Henrique, também conhecido como Macarrão e melhor amigo do Bruno, que diz a Elisa que se vão encontrar com Bruno num hotel das proximidades, onde a equipa do Flamengo está concentrada, o Hotel Windsor. No carro segue ainda, escondido na bagageira, o primo de Bruno Fernandes, ou ainda nesta altura menor, Jorge Rosa. Elisa não sabe que ele está no veículo. Já com o carro em movimento, Jorge surpreende a jovem mãe. Sai do compartimento da bagageira e aponta-lhe uma arma. Embora tenha sido apanhada desprevenida, nesse preciso momento, Elisa sabe que lhe montaram um ardil e luta conforme pode com um adolescente de 17 anos. Durante a luta, Jorge atinge Elisa várias vezes com a coronha da arma e Elisa começa a sangrar profusamente. Ferida e dominada, a mulher é levada até a casa que Bruno Fernandes tem no Rio de Janeiro, situada no Recreio dos Bandeirantes. Os dois são mantidos aí sequestrados, mãe e filho. E é neste momento que a polícia acredita que uma nova pessoa entra na equação. Fernanda Castro. Esta mulher é, na verdade, amante de Bruno Fernandes e com certeza não terá ficado satisfeita com a concorrência que Elisa lhe estaria a fazer. Sabendo que tanto Elisa como o bebê estavam a ser mantidos sob cativeiro, vai até ao local e auxilia no cuidado da criança. Os 5 passam essa noite na casa. Enquanto tudo isso se desenrola, Bruno Fernandes permanece com a equipa do Flamengo, que se prepara para entrar em campo num jogo a contar para o Campeonato Brasileiro contra a equipa de Goiás. No dia seguinte ao rapto, dia 5 de junho, Bruno defende as redes da equipa no Maracanã. Partida que os rubros-negros cariocas acabam por perder por 2-1. No fim do jogo, Bruno chega à casa, onde Elisa e o bebê se encontram, dominados pelos seus comparsas. Nessa mesma noite, dia 5 de junho, abandonam todos a residência. O jogador e a amante Fernanda seguem viagem no BMW X5 dos jogadores e os restantes, Elisa, o bebê, Jorge e Macarrão, seguem no Range Rover. Os 2 veículos têm como destino uma outra propriedade que o jogador tem em Contagem, no estado de Minas Gerais, e fica a cerca de 7 horas de viagem. Logo, Elisa e o filho chegam ao Rio de Janeiro em maio de 2010. São subtraídos nas proximidades do Hotel do Rio de Janeiro na noite de 4 de junho. Passam essa noite e o dia seguinte na casa do jogador sob ameaça dos associados. Ao fim do dia, o jogador junta-se a eles e partem todos em 2 viaturas rumo a Minas Gerais, chegando à região metropolitana de Belo Horizonte, a capital deste estado brasileiro, na manhã do dia 6 de junho. Aí chegados, os ocupantes do Range Rover, portanto, as vítimas sequestradas, Macarrão e Jorge,
dão entrada no Motel Palace, em Contagem, um município que pertence à região metropolitana de Belo Horizonte e onde ficam até à 1 da tarde do mesmo dia. Os envolvidos reúnem-se novamente numa propriedade no condomínio Turmalina que o jogador rubro-negro tem nessa região. O rapto continua e as vítimas são aí mantidas em cativeiro e vigiadas por um grupo de pessoas que neste momento inclui não só os já envolvidos, como também Sérgio Camelo, Ela Nilsson Vitor, Vemerson Coxinha e Flávio Caetano. Entretanto, também Diane, a esposa traída, se junta ao grupo que reveza entre si para vigiar e limitar todos os passos de Elisa. Às 20h30 do dia 10 de junho de 2010, Elisa é retirada da propriedade de Bruno em Contagem e levada por Jorge e Macarrão num Ford EcoSport até ao estádio Mineirão, em Belo Horizonte, onde se encontram com Marcos Aparecido dos Santos, conhecido como Bola, que os aguarda nesse local montado numa motocicleta. Uma vez reunidos, o Ford EcoSport e a motocicleta seguem até à casa de Bola, localizada num outro município do estado de Minas Gerais, Vespasiano. Segundo o que consegui perceber, o município em questão fica a cerca de 30 km da cidade de Belo Horizonte. A polícia acredita que os últimos momentos de Elisa Samúdio foram passados nesta casa, onde terá sido atacada pelas costas por Bola. Sucumbiu com um golpe de gravata, esganada pelo braço de um ex-polícia tornado assassino. Isso mesmo, Marcos Aparecido dos Santos, ou como é mais conhecido, Bola, tinha passado para o outro lado da barricada. E, alerta de spoiler, mais tarde acabaria por ser indiciado por vários outros crimes graves. O polícia tinha-se tornado num verdadeiro sicário. Mas, pelo menos no que toca a Elisa, não o faria sozinho e contaria também com o auxílio de Macarrão, que, pontapeando a jovem enquanto era atacada, lhe retirou qualquer hipótese de reação. Elisa terá sucumbido. A recém-mamã de 25 anos estava morta. Não causaria mais incómodo, não seria fonte de mais nenhum problema ou escândalo. Ou será que seria? Bem, às tantas, mais vale não fazer assunções precipitadas. De qualquer forma, a polícia estava certa de que Elisa Samúdio tinha dado o seu último suspiro. E não tinha dúvidas. Depois disso, infelizmente, todas as interrogações se transformaram numa gigantesca incerteza. Bola, o cruel assassino que um dia tinha jurado proteger inocentes e indefesos, terá dado um autêntico sumiço aos restos mortais de Elisa. Ninguém sabe o que lhes terá feito, mais nenhum cúmplice conhece o seu destino. Mas todos os envolvidos estão certos de que o cadáver, ou parte dele, nunca será encontrado. Aparentemente, só Bola sabe o que aconteceu depois de Macarrão e de Jorge terem deixado o corpo inanimado da jovem para trás. O que fez, ou como se desfez do corpo, que eu saiba, permanece uma incógnita. Os ocupantes do Ford EcoSport regressam à casa de Contagem. Desta feita, claro, sem Elisa, não é? Reúnem-se com Bruno Fernandes e com Sérgio Camelo para concertarem um plano de forma a eliminar todo e qualquer vestígio da presença dos sequestrados na casa. Essa é a teoria da investigação policial. Todo e qualquer objeto suscetível de ser associado a Elisa e ao bebê são queimados. Os 4 cúmplices partem depois para a localidade de Ribeirão das Neves, de onde Bruno Fernandes é natural. Nesse local entram no autocarro que transporta a equipa 100% Futebol Clube, uma equipa de futebol amador que tem Macarrão como presidente e Bruno como padrinho. Claro que, estando Elisa morta, a pergunta que se impõe é:
O que é que aconteceu ao bebê, certo? Pois bem, podem todos ficar, ao menos quanto a isto, descansados. Depois de ser separado da mãe, o pequeno Bruninho ficou aos cuidados da mulher do jogador até ao dia 18 de junho, quando esta regressou ao Rio de Janeiro. A investigação policial determinou que depois disso a criança ficou a cargo de Ellen Nilsson Victor e de Emerson, e também de uma outra pessoa. Posteriormente, um conjunto de ações foram tomadas para tentar esconder a identidade e a localização do bebê, que terá ficado ao cuidado de pessoas diferentes, passando por várias mãos e, por conseguinte, dificultando o traçado de um rastro. Felizmente não lhe fizeram mal, até ser mais tarde encontrado numa favela em Ribeirão das Neves. O destino que o jogador pretendia dar ao filho depois da tragédia, também não sei qual seria. A investigação policial defende que todos os envolvidos no sequestro e morte de Elisa sabiam qual seria o seu destino e até um menor tinha sido corrompido pelo caminho de forma a participar. Entre 24 e 25 de junho surgem os primeiros sinais de alarme, quando foi feita uma chamada para o Disque Denúncia 181, que envolvia o relato de que uma jovem tinha sido gravemente agredida e possivelmente morta na residência do jogador. O Disque Denúncia é um programa implementado em alguns estados brasileiros, assim semelhante ao que existe nos Estados Unidos, o Crime Stoppers. Através deste programa, qualquer cidadão pode ajudar a polícia a combater o crime. A chamada é gratuita e o denunciante tem garantia de anonimato. Desta forma, a segurança pública passa a ser também um exercício de cidadania. Mas não foi apenas uma denúncia que chegou por esta via. Várias outras relacionadas com o caso foram efetuadas para o Disque Denúncia de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, dando credibilidade e apontando para a veracidade da situação. Em apenas 4 dias, o número de chamadas e de dicas chegou às 29. Nessa altura, iniciam-se as primeiras investigações, logo após as denúncias iniciais. A 25 de junho, a esposa do jogador depõe. No dia seguinte, de madrugada, o filho de Elisa e de Bruno é encontrado. Como já tinha referido antes, em casa de pessoas que não estavam diretamente relacionadas com o crime. E ele estava lá de forma a esconder a sua identidade, não é? E o facto de a mãe não estar com ele. A 28 de junho, a polícia entra na propriedade de Bruno e faz buscas no local. No dia 2 de julho, é encontrado o sangue de Elisa no Range Rover. A 6 de julho, dá-se a reviravolta no caso, quando a polícia interroga um adolescente que se encontrava na casa do jogador, na Barra da Tijuca. Pois já deve estar a perceber quem é este adolescente, não é? Jorge presta depoimento e começa a narrar tudo o que sabe sobre o infeliz caso. Fala do sequestro, da sua participação no crime, explica quem esteve envolvido e qual o papel que cada uma das pessoas desempenhou no desenrolar dos acontecimentos. Implica e identifica Bola como assassino. Este foi o testemunho-chave que levou à prisão preventiva de Bruno e de mais 7 cúmplices implicados no crime no dia 7 de julho. O menor Jorge cumpre uma medida socioeducativa por prazo indeterminado. A reavaliação desta medida tem de ser realizada periodicamente. Mais ou menos nessa altura, fica-se também a saber que os exames toxicológicos a amostras de Elisa recolhidas lá atrás, a quando a sua queixa em outubro do ano anterior, revelavam a presença de substâncias capazes de provocar um aborto. Portanto, a sua queixa tinha todo o sentido de ser. No dia 8 de julho, o contrato do jogador é suspenso pelo Flamengo, que também para de lhe pagar o salário, não é?
A marca do equipamento desportivo que Bruno representava, entretanto, também segue os mesmos passos do clube e suspende o contrato. A 15 de julho, Bruno Fernandes é formal e oficialmente despedido da equipa carioca. A investigação é concluída e o inquérito entregue indicia Bruno, Macarrão, Bola e outras 6 pessoas. Mais tarde, a 29 de outubro de 2010, sai o resultado do teste de paternidade solicitado pela família de Elisa. E lá está, Bruninho é filho do jogador. Depois segue-se uma cadeia de acontecimentos. Tanto o Bruno como o Sérgio Camelo fazem pedidos de habeas corpus que são negados em abril e em maio de 2011. Camelo, apesar de acusado, sai da prisão a 11 de agosto de 2011, mas tem de cumprir algumas medidas impostas pelo juiz e que lhe restringem a liberdade. A mulher Diane, a amante Fernanda, Ela Nilson Silva, o caseiro da propriedade de Minas Gerais, e o Emerson Marques de Souza, o amigo de Bruno, respondem à acusação em liberdade. Já Bruno Fernandes e Macarrão estão acusados por sequestro e cárcere privado, homicídio qualificado e ocultação de cadáver. Por isso, são mantidos em prisão preventiva, tal como Bola, que responde por homicídio premeditado e ocultação de cadáver. A 22 de agosto de 2012, Sérgio Camelo, uma testemunha importante no caso e também primo de Bruno, e até foi Sérgio Camelo que foi com os investigadores na altura até à propriedade de Minas Gerais e os acompanhou, explicando-lhes qual era o funcionamento e o que tinha acontecido naquele sítio. Essa testemunha importante é encontrada morta com 6 tiros num bairro de Belo Horizonte depois de ter sido perseguido por 2 homens de moto. A percepção é claro que o incidente foi uma queima de arquivo. Acredita-se que terá sido assassinado para não depor no julgamento que se aproximava. A 24 de novembro de 2012, Macarrão é condenado a uma pena de 15 anos e Fernanda a uma pena de 5 anos pela participação que tiveram nos crimes. A 8 de março, Bruno é condenado a uma pena total de 22 anos de reclusão. Já a esposa, Diane, por incrível que pareça, foi absolvida. A 27 de abril é a vez de Bola conhecer a sua sentença e ele é condenado a 22 anos de prisão. Depois disso, seguiu-se um sem número de recursos, de manobras jurídicas e de revisão de penas que se arrastou ao longo dos anos. A verdade é que muitos dos principais responsáveis já transitaram para o regime semiaberto e aberto. Bruno Fernandes, inclusivamente, já está em liberdade condicional e, contra todas as expectativas, até já conseguiu voltar aos relevados. O desaparecimento de Elisa Samúdio continua até aos dias de hoje rodeado de polémica. A certidão de óbito da jovem mãe foi expedida em 2013, mas tem vindo a ser revogada e confirmada e revogada nos últimos anos. É um ciclo que parece não ter fim. Apesar de não haver corpo ou provas de que houve efetivamente um assassinato, para além, claro, dos testemunhos recolhidos, o caso seguiu para tribunal de júri. Alguns advogados consideram que os testemunhos não eram suficientes para fazer avançar o caso para tribunal. Mas há também algumas situações que apontam claramente para este desfecho. Primeiro, a criança foi encontrada abandonada. Logo, por que razão? Uma mãe jovem, tão ligada ao filho, abandonaria assim a criança, ainda por cima nas mãos de desconhecidos? E ainda por cima, na terra do pai do filho que, por sinal, não queria reconhecer a paternidade, não é? Depois, foi encontrado um par de óculos e umas sandálias que foram reconhecidas como sendo de Elisa no carro do jogador. Em terceiro lugar, foi encontrado também sangue de Elisa no veículo. E, para além disso, durante as buscas à propriedade de Contagem, que, aliás,
como eu também já tinha dito anteriormente, contaram com o auxílio e com a presença de Sérgio Camelo, que acabou assassinado, foram encontrados restos de roupas femininas e de fraldas queimadas. O certo é que o corpo de Elisa nunca foi encontrado. A condenação dos arguídos deveu-se fundamentalmente a provas testemunhais e as evidências físicas são escassas, o que gerou, claro, uma enorme controvérsia tanto em relação à investigação policial em si, que muitos consideram que deveria ter sido mais minuciosa, como ao facto de haver pessoas que não tinham certeza de que Elisa se encontrava efetivamente morta. Bem, desde o crime surgiram várias pistas que apontavam para locais onde o corpo teria alegadamente sido descartado e nunca se conseguiu realmente conectar os locais em causa com Elisa Samúdio. Surgiram, no entanto, teorias de que Bola teria desmembrado o corpo da vítima e o tinha dado como alimento aos seus Rottweilers. O certo é que não foram encontrados quaisquer indícios de que isso tenha acontecido. Algo desta natureza deixaria com certeza muitos vestígios, nomeadamente hemáticos, que seriam muito difíceis de esconder. E tanto quanto sei, mesmo estando subnutridos, muito dificilmente Rottweilers ou quaisquer outros cães teriam a capacidade de devorar um corpo na sua integridade. Na altura do desaparecimento de Elisa Samúdio, Bruno Fernandes era um atleta em franca ascensão. Estava às portas da seleção canarinha e havia até um princípio de acordo entre o jogador e a equipa do Milan. O jogador, de origem muito humilde, estava a ser bafejado pela sorte, mas o medo de se ver publicamente prejudicado e a sua irracionalidade fez com que fosse até às últimas consequências, agindo com total desconsideração pela vida humana. E, para além disso, fez-se valer das suas relações pessoais, da sua influência social e do seu dinheiro para impor a sua vontade torpe e egoísta. Com isso, conseguiu apenas arruinar não só a auspiciosa carreira que se desenhava à sua volta, como também boa parte da sua vida. Isso já para não falar na sua reputação, que ficou manchada para todo sempre. De Elisa não se sabe mais nada. A outrora jovem sonhadora que buscava melhorar as suas condições de vida poderá até ter tomado decisões controversas no caminho que traçou para chegar ao seu objetivo, mas há algo que ninguém pode negar. O filho era de Bruno e para o fazer foram necessárias duas pessoas. Independentemente das razões que Elisa teria para não querer abortar, nada justifica a violência e o tormento que passou. Nada justifica a perda da sua vida. Hoje, Bruno Samúdio, o Bruninho, é já um adolescente. Ironicamente, com 14 anos, assinou um contrato com o Atlético Paranaense justamente no dia em que Elisa, a mãe, completaria 39 anos. E Bruninho vai atuar na equipa como guarda-redes, tal como o pai. Foi criado pela avó e não mantém qualquer comunicação com o pai. Soube o que tinha acontecido aos 8 ou 9 anos de idade. Eu não consigo imaginar o que terá pensado aquela pequenininha cabeça neste momento. Hoje, Bruno, com 14 anos e já com voz, confessa que sente pena, mas não ódio. Considera que o progenitor era um ótimo jogador e que desperdiçou o futuro que tinha pela frente. Para ele, Bruno Fernandes era um bom atleta, mas não era uma boa pessoa. E não é que este miúdo tem uma maturidade acima da média, hein? Faz ver a muita gente. Ficou sem mãe e sem pai. Foi criado por uma avó que se habituou a chamar de mãe. Tinha todas as razões e mais algumas para ser um adolescente triste e revoltado, mas aparentemente não é esse o caso. Ainda bem, Bruninho, espero que tenhas um futuro brilhante pela frente. Resta apenas a esperança de que a morada, o destino final de Elisa Samúdio seja finalmente revelado. Não será fácil, mas não
nunca se sabe o que entretanto poderá surgir. A ganância, o egoísmo e o orgulho ferido são sentimentos que levam o ser humano a tomar decisões definitivas, irrevogáveis e impensáveis. Bruno Fernandes era um atleta que movimentava massas, tinha o poder de desenhar sorrisos e de animar o dia de literalmente milhões de pessoas, mas foi também capaz de engendrar o ato mais cruel de todos, sem sequer pestanejar. Planeou cuidadosamente o trágico destino de Elisa, teve muitas hipóteses de se arrepender e de o cancelar. Podia tê-lo feito até ao último minuto, mas não o fez. Nunca quis saber do filho, logo ele que tinha sido abandonado pelos pais com poucos meses de idade e que, tal como o filho, anos mais tarde, teve de ser criado por uma avó. Nada disso lhe importou, nada disso foi pesado. Não se lembrou das dificuldades que passou na infância quando decidiu traçar praticamente o mesmo destino ao filho, com exatamente a mesma idade. Esta foi uma história que chocou o Brasil e o mundo do futebol. Ainda hoje é relembrada como um dos crimes que mais impacto teve no país. É um marco que continuará a perdurar nos anais da história criminal brasileira e que ainda hoje gera debates sobre a violência contra as mulheres, sobre o sistema de justiça e a influência do mundo do futebol na sociedade. Um alerta final. Na altura em que Elisa se dirigiu à delegacia para apresentar queixa contra Bruno em outubro de 2009, não beneficiou de qualquer medida de restrição ou qualquer medida protetora de urgência, ainda que provisória, que impedisse o alegado agressor de se aproximar ou de a contactar. Se tal fosse feito, talvez o destino de Elisa tivesse sido outro e talvez ela ainda hoje estivesse entre nós. O instrumento fundamental que a justiça brasileira tem para defender a violência doméstica e familiar contra as mulheres, a Lei Maria da Penha, não foi ativada alegadamente porque a juíza em causa achou que Bruno e Elisa não mantinham um relacionamento. Contudo, esta decisão foi muito criticada, uma vez que a lei em causa especifica que se aplica a qualquer mulher que mantenha relação íntima de afeto, na qual o agressor conviva ou tenha convivido com a ofendida, independentemente da coabitação. Deixo-vos a liberdade para ajuizarem se, na vossa opinião, a lei se aplica ou não ao caso em questão. Bom, por hoje é tudo. Obrigado por me terem acompanhado até aqui. E já sabem, mantenham-se alerta porque nunca se sabe onde o perigo se poderá esconder. O que é que me dizem? Marcamos encontro para o próximo episódio? Esta foi uma produção de Fórmula do Crime, a equipa que te traz os crimes reais em português.